A própria Igreja Católica tem se encarregado de eliminar da história todo o vestígio histórico desses crimes hediondos. Hoje o mundo odeia Hitler, mas Hitler é um garoto diante da crueldade da Igreja Católica. Hitler se torna um garoto inexperiente. Queridos, esse foi o período da morte espiritual da Igreja. Constantino promoveu a construção de grandes templos, porque até Constantino havia igreja, não havia templos. A igreja cristã não tinha templos, os judeus tinham seus templos, mas a igreja cristã, hoje a gente até confunde igreja com templo, não é? Hoje as pessoas dizem, eu vou à igreja. Não, você vai ao templo, você é a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, a gente vai ao templo. E Constantino mandou construir aqueles suntuosos templos. Templos sempre construídos bem altos, que tinha como objetivo fazer com que o adorador se sentisse pequeno, para ele entrar e ter aquele senso de temor, de reverência. Eu sou pequeno, por isso que as catedrais são tão grandes. Para o adorador já entrar intimidado. E agora tinha suntuosos templos, mas uma igreja morta, uma igreja sem doutrina, uma igreja apostatada, uma igreja sem missão, uma igreja sem mensagem. Sim, porque a igreja abandonou a Bíblia e adotou os dogmas criados pelos homens. Eu tenho um videozinho, Everton, eu não sei, eu não combinei nada disso com Everton, mas daquele bispo que fala qual o erro dos protestantes, não é isso? Se você puder, enquanto eu vejo aqui no YouTube e você achar, os senhores por certo já viram esse vídeo de um bispo lá no Brasil, onde ele diz que o erro dos protestantes é colocar a Bíblia aqui e a igreja aqui. Ele diz, se você coloca a Bíblia aqui e a igreja aqui, você já não é católico, você é protestante. Porque a Bíblia está aqui, a igreja está aqui. A Bíblia surgiu da igreja. E eu fico pensando quanta gente inteligente dentro da Igreja Católica. E houve um negócio desse. E, pelo visto, parece que não contestam. E, de fato, a igreja teve que fazer isso com a Bíblia, porque se os fiéis lerem a Bíblia, a Igreja Católica fica vazia. Porque foi nesse período do cavalo amarelo. Você tem, professor? Por favor, vamos ver rapidinho. É um vídeo curtinho, mas eu acho que valeria a pena a gente vê-lo, porque falando assim parece inacreditável que alguém defenda essa teoria. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. O que os senhores dizem? É inacreditável. Sabem, queridos, o período do cavalo amarelo trouxe exatamente isso aí. A Bíblia foi suplantada pela tradição dos homens. O que a igreja diz é que é verdade. O que a Bíblia diz é secundário. A palavra de Deus passou a ser pisada. A igreja mandou queimar as Bíblias. A igreja queria eliminar a Bíblia. Um absurdo. Visitando Paris, eu vi algumas áreas da cidade onde a pessoa que estava comigo morando ali dizia, pastor, aqui foram queimadas pilhas e pilhas de Bíblias.
pela Igreja Católica. E eu estava diante da igreja de Notre Dame, lá em Paris. E ali tem uma pracinha assim, retangular, com uma mureta mais ou menos dessa altura, onde os turistas ficam fotografando a igreja, que era uma igreja muito bonita, de fato. E eu estava ali olhando para aquela igreja, e a pessoa ao meu lado dizia assim: pastor, e lembrarem da noite de São Bartolomeu? Eu disse: Quando diz a história que tantos cristãos foram martirizados em frente àquela igreja que o sangue deles dava no meio da canela. Qual o pecado deles? Não aceitarem os dogmas da igreja, não aceitarem o argumento desse bispo aí. Eles diziam: não, nós ficamos com a Bíblia. E a igreja os matava. Por isso que o cavaleiro montado no cavalo amarelo, chama-se morte. Irmãos, é interessante quando a gente volta um pouquinho no tempo do cavalo vermelho, estão lembrados? O cavalo vermelho, naquele período, o segundo cavalo, você tem ali pagãos perseguindo os cristãos. Foi o tempo do cavalo vermelho. Quando você entra no período do cavalo preto, foi o tempo patrocinado por Constantino, não é isso que se tornou cristão, boto entre aspas. Então veja, no tempo do cavalo vermelho, pagãos perseguiam cristãos de verdade. No tempo de Constantino, cristãos passaram a perseguir os pagãos. Sob o patrocínio de Constantino, chegou a hora de a gente dar a eles o que eles merecem. Chegou a hora de a gente ir à revanche. Então agora os cristãos, pseudo-cristãos, começaram a perseguir e perseguiram muitos pagãos. Tempo do cavalo preto. Agora, no tempo do cavalo amarelo, é interessante que já não eram pagãos perseguindo cristãos, nem cristãos perseguindo pagãos. Agora, no cavalo amarelo, tempo do cavalo amarelo, eram cristãos, entre aspas, perseguindo a cristãos de verdade. Esse foi o período em que milhões foram mortos. Você já ouviu falar ainda chamam de Santa Inquisição. Foi o período, queridos, em que, segundo alguns huguenotes contemporâneos, o total de huguenotes executados chegou a 300 mil. Porque a igreja declarou hereges todos aqueles que decidiam ficar com a Bíblia contra os dogmas católicos. Eram considerados hereges e, como tal, dignos de morte. E a igreja os perseguiu e os matou aos milhões. A própria Igreja Católica tem se encarregado de eliminar da história todo o vestígio histórico desses crimes hediondos. Hoje o mundo odeia Hitler, mas Hitler é um garoto diante da crueldade da Igreja Católica. Hitler se torna um garoto inexperiente. Segundo a história na Espanha e em Portugal, os números de vítimas da Inquisição variam entre milhares e milhões. Calcula-se que somente a Inquisição espanhola pode ter executado de 3 a 10 mil pessoas, enquanto as outras 100 a 125 mil morreram nas prisões, resultado de torturas e maus tratos. E é por isso que o profeta João, em sua visão na abertura do 5º selo, quando você sai do cavalo amarelo, no 5º selo, João, quando abre o selo, João diz que ele vê as almas daqueles que foram degolados por amor do Evangelho, clamando a Deus. Se você ler em Apocalipse lá, você verá, capítulo 6, versos 9 a 11, João dizendo ali que eles perguntam a Deus, né? Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? Irmãos, é no contexto do 4º selo que nasce a reforma protestante. Eu acho que parou de mudar aí. Obrigado, Negão, pelo vídeo. É nesse contexto, queridos, que desponta a reforma protestante. Um monge católico, jovem ainda, chamado Lutero. Ele começa a ler a Bíblia porque ele era um homem sincero.
E Lutero começa a ver as incoerências entre o que a igreja ensinava e o que a Bíblia dizia. E Lutero seleciona 95 pontos discordantes entre a igreja e a Bíblia. E a igreja de Wittenberg, que nós tivemos a grata satisfação de visitar, estivemos aí nessa porta visitando. Essa igreja, Wittenberg, essa porta da igreja era o lugar onde se afixavam as mensagens, as notícias importantes para a cidade. Era o jornal da cidade. Todo mundo queria saber das últimas ocorrências, ia-se à porta da igreja. Estava ali. Tudo que tinha acontecido de relevância se colocava ali. Por isso que Lutero foi e colocou lá. Não era um insulto à igreja, pregando as 95 teses na porta da igreja. Não é. É porque a porta da igreja era, na época, o mural da cidade. E Lutero foi lá e pregou, e a igreja se rebelou contra ele, porque ele ousou desafiar o sistema. E exigiram que Lutero se retratasse. Ele disse: jamais. E nós conhecemos a história, eu prometo. Eu estou trabalhando agora, preparando um sermão sobre a Reforma, porque dia 30 de outubro agora, a Reforma Protestante completa 500 anos. Então eu estou trabalhando um sermãozinho só sobre a Reforma, então eu vou deixar isso para esse outro momento. Mas o fato é que Lutero, queridos, surge então a Reforma Protestante. Os senhores sabem que nesse momento a Igreja Católica está levantando a bandeira, o protesto acabou. Vocês sabem, não é isso? Tá um movimento forte dentro da Igreja Católica agora, porque eles conseguiram convencer os luteranos a assinar a união com eles. E a Igreja Luterana já se apostatou do luteranismo e já abraçou o catolicismo. E o Papa tem dito: pronto, o protesto acabou. A minha pergunta é: em qual dos 95 pontos aí apontados por Lutero a Igreja Católica admitiu que errou e retrocedeu? Em nenhum. Quem se anulou foi a Igreja Luterana, porque a Igreja Católica nunca cedeu um dos seus erros, não admite os seus erros, ela é infalível. Então o protesto acabou por covardia dos protestantes e não por mudança da Igreja Católica. E acabou por parte dos luteranos, mas não por parte dos verdadeiros protestantes. Porque hoje muita igreja que se chama protestante não protesta coisa nenhuma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos, está na lista negra da Igreja Católica, porque a igreja não se curva ao que eles chamam de doutrina, a seus ensinos. E no final do século XVIII, início do século XIX, diversos estudiosos cristãos passaram a investigar vários fenômenos naturais, políticos, sociais, tais como o grande terremoto de Lisboa, por exemplo. Os senhores seguramente já ouviram falar nesse terremoto que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, um terremoto que teve o seu epicenter em Lisboa, e atingiu não só Portugal, não só a Europa, mas atingiu a África, a Ásia, a Groenlândia. Nunca houve terremoto semelhante antes e nem depois. Então, esse terremoto, seguido depois do escurecimento do Sol e da Lua, no dia 19 de maio de 1780, não foi um eclipse? O sol escureceu naquele dia, você pode ler na Enciclopédia Americana e você verá, leia sob o título O Dia Escuro. Ficou tão escuro que ninguém conseguia enxergar uma folha de papel em branco colocada um palmo à frente do rosto. E a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, o sol se escureceria, a lua não daria a sua luz, e aquela noite, pelo calendário, era noite de lua cheia. E ao invés de a lua surgir azulada como deveria ser, ela surgiu como uma bola de sangue vermelha. 19 de maio de 1780. Esses fenômenos começaram a chamar a atenção de diversos estudiosos cristãos que começaram a investigar esses fenômenos, comparando-os com a Bíblia, queridos. E os senhores se lembram da Revolução Francesa, que logo depois, com a intervenção de Napoleão, ele interviu no pontificado do Papa Pio VI,
Não é isso? Napoleão enviou seu general Berthier, que no dia 10 de fevereiro de 1798 aprisionou o Papa. E aí você vê na profecia bíblica quando a besta receberia uma ferida mortal. Foi exatamente nesse dia em que o Papa foi preso. Mas a Bíblia diz que essa ferida mortal depois seria curada. Irmãos, estudar a profecia é um negócio fantástico.